Olá, olá, minha galerinha. Espero que vocês estejam todos bem e animados para darmos início ao estudo dessa matéria tão importante que está prevista no seu edital, que é a matéria de processo penal. Gente, processo penal não é uma matéria difícil, tá? Especialmente nas temáticas que vêm sendo cobradas em determinados editais. Que temáticas são essas, professora? Inquérito penal e ação penal. Então, o que é que você vai fazer? Se você não estiver animado para começar a aula, você vai respirar, vai tomar um cafezinho, vai tomar uma água e vai voltar com muita disposição para estudar essa matéria, que eu sou suspeita, mas é uma matéria queridíssima. Antes de a gente adentrar na temática propriamente dita da nossa aula, para quem não me conhece, eu sou a professora Sara. Sou advogada e atuo justamente nessa área, que é a área do direito penal, tá? Aqui, gente, é um pouquinho diferente do direito penal, porque o aluno vê assim, né? Processo penal, direito penal, e aí, professor, é a mesma coisa? Tem muita diferença? Gente, basicamente, o processo penal vai servir para que o Estado consiga aplicar uma pena para o indivíduo que praticou um crime. Quando eu falo de crime e de pena, você vai pensar lá no direito penal. E aí você já sabe, você que já estudou em algum momento direito penal, que somente o Estado tem direito de punir a pessoa que pratica um crime. Só o Estado. Mas o Estado pode fazer isso de qualquer jeito? Negativo. O Estado precisa respeitar uma série de regras. E onde estão essas regras, professor? Em primeiro lugar, na nossa maioral, na melhor de todas, dentro da Constituição Federal. E aí os concursos públicos costumam cobrar, vem cobrando disposições constitucionais aplicáveis ao processo penal. E, gente, em segundo lugar, a gente vai extrair as regras do processo penal do nosso CPP, Código de Processo Penal. E aqui eu já vou te fazer um alerta. Se você não está com o seu Código de Processo Penal aberto, abra agora. Puxa uma aba aí no seu computador, no seu celular. Professor, eu gosto de pegar em papel, né? Eu não sou uma pessoa que gosta muito do meio digital. Eu prefiro escrever, prefiro folhear. O que é que eu faço? Compra um Código de Processo Penal, ainda que seja aquele que é só o CPP mesmo, para que você possa fazer o acompanhamento das aulas com a legislação. Ou então imprime, se for mais cômodo para você. Por que é que eu estou te fazendo esse alerta? Porque muitas bancas só querem saber de você a letra da lei. Então você vai estudar inquérito aqui comigo. Em alguns momentos eu vou trazer o artigo, mas eu não vou em todos os momentos reproduzir aquilo que está escrito no código. Então eu preciso que você também faça esse estudo aí à parte. Basicamente, pessoal, o estudo para concurso, no nosso atual ponto, é dividido em três etapas. Você estuda a teoria, você responde questões e você precisa ler a letra da lei. Sei que tem muito aluno que não gosta, mas é uma parte necessária. E outro aviso, não adianta você querer pagar de espertinho, sentar de uma vez só e ler todos os artigos que a professora vai trabalhar com você. Então, a gente vai pegar a temática de inquérito. Existem vários artigos dentro do CPP que falam sobre inquérito policial. Aí você vai deixar terminar todos os blocos de aula, você vai terminar todos os blocos de aula para depois pegar o Código de Processo Penal. Não faça isso porque você não vai conseguir absorver. E outra, você precisa ganhar familiaridade com os termos. Eu sei que tem muita gente que já é da área jurídica, mas tem gente que não é. Então, vira e mexe, o aluno diz, professora, eu errei a questão porque eu não sabia o que significava determinada palavra. E aí, por que é que você não sabe? Porque você não leu o Código de Processo Penal antes, tá? Então, separa um tempinho para fazer essa leitura. E dito isso, vamos dar início. Aqui na tela você encontra o meu Instagram, se quiser entrar em contato comigo para tirar dúvidas, fique à vontade. E o meu e-mail também, se você se sentir mais confortável para falar comigo por e-mail, está aí. Manda e assim que possível eu vou responder você. Belezinha? Dito isso, vamos começar essa temática que eu tenho um carinho especial. Custo-benefício, gente, de inquérito policial é altíssimo. Não é uma temática difícil e é uma temática bastante cobrada em prova de concurso público.
Primeira coisa que você precisa entender sobre inquérito. Quando você ouve essa expressão, inquérito policial, você já sabe, professor, é uma investigação. Está errado? Não está errado. Você precisa saber de antemão que não é a única investigação que existe. Professora, dê outro exemplo. CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. A todo momento a gente liga a TV e escuta falar de CPI. Aquilo ali é uma forma de investigação também. Mas que não necessariamente você vai precisar estudar para o seu concurso público, tá? Essa aqui é uma forma específica de investigação, mas não é a única forma de investigação. Se eu estou falando em investigação, gente, eu estou falando em um procedimento que antecede a fase judicial. Basicamente, aqui nós vamos estudar 2 tópicos de processo penal. Um tópico que vem antes do processo e o outro tópico que é justamente o tópico que trata da fase processual, que é a parte de ação penal. Então, inquérito, eu estou ainda fora da fase processual. Perfeito? Anotações iniciais. Tá, professora, mas o que é esse tal de inquérito policial? Qual é o conceito dele? Atenção, gente. Inquérito policial é procedimento administrativo. Aqui no nosso material, eu já coloquei a palavra procedimento destacada. Aí você está dizendo assim, será que a professora errou ao colocar esse destaque aí na palavra procedimento? De jeito nenhum. Nada aqui é gratuito, tá? Tudo aqui foi pensado para sua preparação. Então, se eu estou colocando aqui procedimento, é porque muita gente, e nesse grupinho aí eu vou incluir a sua banca, tenta nos dizer que inquérito é processo administrativo. E isso está erradíssimo. Lembrem-se, processo é a fase que a gente vai estudar depois daqui do inquérito. Por enquanto, procedimento administrativo. Professora, por que eu não posso falar que é processo? Porque nem tudo que eu aplico dentro do processo eu vou aplicar aqui dentro do inquérito. É por isso que eu não chamo inquérito de processo administrativo e sim de procedimento administrativo. Que serve para quê, professora? Basicamente, serve, gente, para colheita de elementos informativos. Professora, o que são elementos informativos? Gente, elemento informativo é basicamente o que você conhece como prova. Por que eu estou botando entre aspas? Porque se fosse prova, eu te diria que é prova. Não é prova, é elemento informativo. Elemento informativo vai ser a prova produzida durante o inquérito policial. Professora, por que eu não chamo de prova? Por que eu chamo de elemento informativo? Gente, porque esse elemento informativo não é submetido ao contraditório. A gente vai ver mais para frente que o inquérito policial ele tem uma característica que é de ser um procedimento inquisitório. Então, eu não tenho contraditório aplicado aqui dentro do inquérito policial. É por isso que o que é produzido, eu estou botando entre aspas, você vai chamar de prova, mas você já sabe agora que não é prova, é elemento informativo. Vou te dar uma informação que vai causar um choque. Gente, se eu só tiver a produção de elementos informativos durante o inquérito policial, quando chegar na fase do processo, se eu não tiver produção de provas, só tenho elementos informativos, que você já sabe, elemento informativo eu vou associar a inquérito. Não é possível o juiz condenar a pessoa só com base nos elementos de informação colhidos na fase policial. Vocês entenderam isso? Eu preciso que vocês entendam, porque isso aí é contrassenso. Se eu te disser que uma pessoa foi conduzida, porque foi presa em flagrante, para a delegacia de polícia, na delegacia de polícia, ela confirma os fatos. Professor, isso é uma prova, isso é um elemento de informação. Esse elemento de informação precisa ser confirmado em juízo, e em juízo eu preciso ter a produção de outras provas. Professora, se esse elemento de informação não for confirmado e eu não tiver a produção de outros elementos que confirmem que a pessoa praticou o crime, ela pode ser condenada? Gente, não pode. Não pode, tá certo? Então vejam a lógica. Posso usar o elemento de informativo, o juiz, né, que é quem vai condenar ou absolver. O juiz pode usar o elemento informativo
para formar sua convicção sobre a ocorrência ou não do crime e sobre a autoria do crime? Pode. O que o juiz não pode fazer é embasar uma condenação exclusivamente nos elementos que foram produzidos durante o inquérito. Tem exceção a isso, professora? Gente, é direito, então tem exceção. Mas a exceção é uma exceção mais aprofundada. Então não cabe a gente falar aqui para não trazer uma confusão. O que importa você saber é que o juiz não pode condenar baseado exclusivamente com aquilo que foi produzido no inquérito, tá? E aí, lembrando, inquérito é processo. Se você disser que é processo, eu vou aparecer aí do seu lado, dar umas palminhas no seu ouvido para você se alertar, porque você está dormindo. Inquérito, gente, é procedimento administrativo que vai auxiliar na convicção do titular da ação penal. Professora, quem é o titular da ação penal? Depende se eu tiver uma ação penal pública ou se eu tiver uma ação penal privada. Mas o inquérito vai servir para isso, vai servir para colher, gente, elementos de informação que demonstrem a materialidade do crime, ou seja, que o crime aconteceu, e que demonstrem a autoria, ou seja, apontem para quem é o autor do fato. É para isso, basicamente, que serve o nosso inquérito. Aqui está o artigo do CPP, que fundamenta isso que eu acabei de te falar, tá? Que o juiz não pode condenar utilizando basicamente os elementos de informação. Artigo 155, você já anota aí no seu resuminho, nas suas anotações, né? Para que você possa fazer a leitura posteriormente, fixar esse conteúdo aqui que é muito importante. Chegamos em um dos tópicos que é bastante cobrado em prova de concurso público, então eu preciso que você, especialmente se você é um aluno que nunca teve contato com essa temática, preste atenção. Porque o que é que acontece, gente? Tanto com o direito penal quanto com o processo penal. Essas duas matérias, elas estão muito presentes no nosso dia a dia. Então, você aí de casa já pode se sentir assim, professora, já estou pronto, preparado e querendo para atuar com essas duas matérias. Porque eu vejo todo dia, eu já sei quais são as regras. Gente, isso é bom? É, porque você ganha familiaridade com a matéria, você tem um gosto maior para estudar. Mas também tem a parte ruim. Qual é a parte ruim? Muitas coisas que a gente vê na TV, que lê em reportagem, estão erradas. Muitas coisas. E aí, quando você vem estudar, você traz esse senso que você adquiriu no cotidiano. Então, a gente precisa quebrar esse ciclo, porque o que você quer é a sua aprovação, certo? Então, o que você tem que levar para a sua prova é o que está escrito aqui na lei e o que os tribunais superiores decidem sobre a temática. Dito isso, quais são as características do inquérito? Primeira característica, gente, o inquérito é um procedimento escrito. Todas as peças, gente, todas as peças, tudo que for produzido pela autoridade policial deverá ser reduzido a termo. Então, por exemplo, quando o delegado vai ouvir o suposto autor do fato, professora, tem que digitar? Tem, hoje em dia é tudo digitado, né? Já foi datilografado, inclusive é por isso que está aí escrito, porque a gente tira essa redação do Código de Processo Penal, que é bastante antigo, mas tudo tem que ser escrito. Então, ouviu o investigado, vai escrever. Ouviu uma testemunha, escreve. Representou para o juiz decretar uma interceptação telefônica, escreve. Representou para o juiz um pedido de prisão preventiva para esse investigado, tem que escrever. Tudo, gente, tem que ser escrito. Até porque as partes, depois que tiverem esses elementos do inquérito documentados, as partes podem ter acesso a esses documentos até para produzir, né, a sua defesa. Isso, inclusive, lá em sede de ação penal, tá? Então, tudo tem que ser escrito. Segunda característica, e essa aqui, cuidado, tá? É muito contrassenso. O inquérito, gente, ele é um procedimento dispensável. Ele é meramente informativo. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que se o titular da ação penal, que aí vai depender, né, se for pública ou privada, não se preocupem com isso agora, porque a gente vai estudar isso mais pra frente. Se o titular da ação penal já tiver elementos com relação à materialidade e à autoria, o inquérito policial não precisa ser instaurado, tá? Não precisa ser.
O que é que a sua banca pode te dizer? E você não vai cair nessa pegadinha, você fica longe dessa pegadinha, por favor. A sua banca vai dizer o seguinte: o inquérito policial é dispensável para crimes contra a honra, mas para crimes hediondos, o inquérito policial é obrigatório. E aí vai te dar uma vontade de dizer que isso é certo. Porque você vai dizer o seguinte: professora, crime hediondo é só coisa bárbara. Como é que a gente vai dispensar um inquérito? Dispensa, gente. Ele não é obrigatório. Então, por exemplo, uma pessoa que foi vítima de um roubo, tá? Um roubo cometido com arma de fogo. Roubo, que eu tenho aí, a utilização de arma de fogo, é um delito considerado hediondo. Se essa pessoa, por exemplo, ela já tivesse elementos, uma câmera de vigilância, que pudessem demonstrar para o promotor quem foi o autor do crime, como foi que aconteceu, que de fato o crime aconteceu. Professora, ela poderia entregar diretamente para o Ministério Público? Poderia. E dali começar o processo, né, com a apresentação da denúncia. Não precisaria ir até uma delegacia e relatar os fatos para que o delegado instaurasse o inquérito, porque o inquérito, gente, lembrem-se, é procedimento dispensável. Terceiro requisito, e esse aqui você já vai fazer o seguinte, você vai botar o seu asterisco aí, a forma que você gosta de destacar. Gente, inquérito é procedimento sigiloso. Professora, mas eu aqui já recebi vários inquéritos. Quando tem um crime de grande repercussão, vira e mexe, o inquérito vaza, e as pessoas da população que não tem nada a ver com a ocorrência daquele crime tem ciência do que está acontecendo. Se você nunca recebeu um inquérito, eu tenho certeza que você conhece alguém que já recebeu algum inquérito. Aí você vai pensar, bem, se a pessoa recebeu o inquérito, é porque o inquérito é um procedimento administrativo público. Errado. Erradíssimo. Gente, o inquérito, ele é sigiloso. E aqui existe uma lógica. Não faria qualquer sentido essa autoridade policial que está investigando para colher os elementos de informação ficar anunciando, ficar dando publicidade para o que seria feito dentro do inquérito policial. Vocês imaginam, por exemplo, um delegado avisando que vai requerer a interceptação telefônica da pessoa que está sendo investigada? Imagine você está sendo investigado, e aí o delegado diz o seguinte: olha, fulano, eu vou requerer para o juiz que me permita interceptar seu telefone para escutar suas conversinhas. Você, se fosse criminoso, iria continuar conversando? Não. Esse elemento de informação ia estar totalmente prejudicado. Então, não faz sentido esse procedimento ser público. Ele é sigiloso. Cuidado aqui com essa súmula. Súmula vinculante 14. Gente, para quem não sabe, toda vez que eu me referir a alguma súmula vinculante, você já sabe que ela é do STF, tá? Tenho que saber essa súmula aqui, professora? Depende. Você tem que saber se você quiser passar. Se quiser passar, ela tem que estar dentro do seu coração. O que é que acontece com a súmula vinculante 14? Eu acabei de dizer a vocês que o inquérito é um procedimento sigiloso. Tá certo até aqui? Espero que esteja. Só que o advogado, gente, ele pode ter acesso aos elementos do inquérito que digam respeito à defesa do cliente dele, desde que esses elementos já estejam documentados, tá? Desde que o delegado já tenha preparado aquele documento, lembram que o inquérito é escrito, e já tenha organizado, já tenha autos de inquérito. Quando eu falar autos de inquérito, é porque aquilo ali já virou um livrinho, tá? Seria como se fosse um livro do inquérito. O delegado não pode negar vista ao que já foi documentado. O delegado só pode negar vista, só pode dizer: não vou avisar ao senhor o que é que está acontecendo se a diligência ainda estiver em curso. E aqui também existe uma lógica. Imagine que o delegado requereu a interceptação telefônica e o juiz aceitou a interceptação telefônica. O telefone do sujeito está interceptado. Aí o advogado chega na delegacia e diz assim: ei, eu quero saber o que é que tem aí contra meu cliente. Aí o delegado diz: doutor, seu cliente está com o telefone grampeado. Será que o advogado vai avisar o cliente? Vai. E isso iria interferir da mesma forma que a publicidade na produção daquele elemento de informação. Então, o advogado pode ter acesso, professora? Pode. Se aquela diligência já tiver sido encerrada e se ela já tiver documentada. E aí, puxando aqui para uma legislação extravagante, se eu já tiver
essa diligência documentada, se ela já estiver no auto do inquérito, nos autos do inquérito, o que é que vai acontecer se o delegado negar vista, impedir o advogado de ter acesso a esses elementos de informação? Esse delegado pode, gente, ser responsabilizado por crime de abuso de autoridade. A gente tem o enunciado da súmula vinculante 14 e a gente tem também aí, que foi incluído recentemente, na verdade a lei foi toda reformulada, a lei de abuso de autoridade, recentemente, e aí dentro dessa reformulação a gente incluiu esse crime específico que eu estou te falando. Então, se já tiver no seu edital, você já acende a luz, porque pode ser que o seu edital faça essa ponte entre o processo penal e a lei de abuso de autoridade, tá certo? Gente, inquérito é um procedimento discricionário. O que é que quer dizer isso? O delegado de polícia, ele vai atuar em uma margem de conveniência e oportunidade. Discricionariedade, gente, não é arbitrariedade. A gente aprende esses conceitos lá em direito administrativo. Se você já estudou essa matéria, você sabe disso. Quando eu digo que um ato é discricionário, eu estou dizendo que o agente público responsável pela realização daquele ato tem uma certa margem para atuar. Mas ele, ainda que tenha essa margem, precisa respeitar o que a lei manda. E assim é o inquérito policial. O delegado de polícia, que é quem vai chefiar, quem vai presidir o inquérito policial, ele pode agir de maneira discricionária. Professora, como é que funciona a discricionariedade dentro do inquérito policial? Vamos supor que eu sou a vítima e eu vou requerer que o delegado de polícia realize alguma diligência. Digo, doutor, tem como o senhor ouvir testemunha X, porque ela presenciou o crime, e aí o delegado vai dizer, ouço, se eu quiser. Aí a questão bota isso para você, você vai dizer, que delegado abusado é esse? Tá errado isso. Não tá errado não, gente, está certo. O delegado, ele age ali de acordo com o juízo de conveniência e oportunidade. Professor, ele pode se negar? Pode. A vítima pode pedir coisas ao delegado? Pode. O suposto autor pode pedir coisas ao delegado? Pode também. O delegado é obrigado a aceitar? Não, porque ele não está vinculado. É um ato discricionário, tá? Os atos praticados no inquérito policial são discricionários. E aí o delegado, respeitando o que a lei autoriza, ele age dentro dessa margem, tá? Estou ressaltando essa questão do pedido da vítima e do investigado, porque já vi muitas vezes em questão de concurso público e já vi muitos alunos errarem justamente por causa disso. Poxa, professora, a vítima já se ferrou, já foi, né, sujeito passivo de um crime, tá pedindo uma coisa ali, gente boa pro delegado e o delegado nega. E o delegado está certo? Exatamente, tá? Cuidado para não cair nessa pegadinha. Procedimento oficial, gente. Cuidado, porque eu tenho duas características do inquérito que tem um nomezinho que pode confundir, tá? Então, eu tenho o inquérito como procedimento oficial e daqui a pouco eu vou mostrar uma outra característica chamada de procedimento oficioso. Não confunda uma coisa com outra. Procedimento oficial significa dizer que eu tenho um órgão que é responsável por conduzir e dirigir o inquérito policial. Professora, que órgão é esse? Quando a gente trata aqui do CPP, a Polícia Judiciária. E aí, a nível estadual, eu vou ter a Polícia Civil e em nível federal, eu vou ter a Polícia Federal como responsável pela condução do inquérito policial. E aí, gente, dentro da Polícia Civil e dentro da Polícia Federal, eu tenho a autoridade policial. Cuidado, eu sou amiga de vocês, né? Quem quer lascar todo mundo aqui é a banca, não é a professora. A banca, gente, às vezes faz uma pequena troca sutil de dizer pra gente que quem conduz o inquérito policial é a autoridade judicial. Isso é mentira. Quem conduz o inquérito é a autoridade policial. Professora, por que você está ressaltando tanto isso? Porque na hora da prova você já está nervoso, está cansado, porque tem muitas matérias para responder.
E aí você acaba se passando. Então, se você já faz essa sinalização para o seu cérebro, enquanto você estuda, enquanto você resolve questões, e se você resolver aí, você vai dizer, a professora está certa. Vira e mexe, as bancas trocam esses conceitos não, a palavra, na verdade, né? Só o nome. E aí você se passa porque você está cansado, porque você já sabe que quem conduz, quem preside o inquérito policial é a autoridade policial. E aí vai ser o delegado da Polícia Civil ou o delegado da Polícia Federal. Como é que a gente faz essa diferença? Aí é um assunto que a gente estuda dentro de competência. Competência também é um assunto aqui de processo penal, um dos assuntos mais difíceis, inclusive, mas vocês não precisam se preocupar, porque é um assunto muito específico para determinados concursos, tá? Se preocupa só em saber quem é que preside esse inquérito policial, então, a polícia judiciária. Olha aqui a outra característica que eu falei para vocês que ia aparecer. O inquérito, gente, é um procedimento oficioso. Professora, o que é isso? Gente, em alguns casos, o delegado de polícia, que é a nossa autoridade policial, vocês vão me ver fazendo essa repetição aqui várias vezes para que você não caia nessa pegadinha, tá? O delegado de polícia, gente, em muitas situações, ele pode instaurar o inquérito de ofício. E existem outras tantas situações que o delegado não vai poder instaurar o inquérito de ofício. Ele vai precisar ser provocado por alguém. Isso é a característica da oficiosidade. Quando o inquérito policial pode ser instaurado de ofício, professora? Quem diz isso pra gente é o artigo 5º do Código de Processo Penal. O meu inquérito policial, ele vai poder ser instaurado de ofício, ou seja, sem provocação, diretamente pelo delegado, quando eu estiver diante de uma ação penal pública incondicionada. Ação penal pública incondicionada. Professora, se for ação penal pública condicionada à representação, pode? Não pode. Professora, se for ação penal privada, pode instaurar de ofício? Não. Nesses dois últimos casos, o delegado só vai poder instaurar o inquérito se ele for provocado por uma pessoa específica. A pessoa que tem a competência de requerer essa instauração. Não é o caso aqui. Aqui no artigo 5º, eu tenho nos crimes de ação pública. Vejam, esse artigo 5º aqui, eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V lá no Código de Processo Penal. Aí você vai ler e tá assim, nos crimes de ação pública. Não tá fazendo diferenciação, professora, entre pública incondicionada e pública condicionada à representação. Gente, aqui e em todas as vezes que o Código de Processo Penal fala em ação pública, sem especificar, ele quer se referir à ação penal pública incondicionada, tá? Então, quando eu tiver um crime que se procede mediante ação penal pública incondicionada, que apesar de não estar escrito aqui, você já entendeu que está subentendido, a autoridade policial pode instaurar o inquérito de ofício. Professora, quando é que eu sei que um crime se procede mediante ação pública incondicionada, pública, condicionada à representação e privada? Lendo o Código Penal. E aí você já sabe que, via de regra, a ação é pública incondicionada. Quando o legislador quiser que seja outro tipo de ação penal, ele precisa dizer diretamente para você. Então, essa informação você extrai lá do Código Penal. Professora, eu vou gravar todos? Muito provavelmente não. Mas se você tiver que estudar direito penal, você vai pegar essa matéria. Se você não precisar estudar direito penal, não se preocupa com isso. Você só precisa gravar aqui nos crimes que se procedem mediante ação penal pública incondicionada, o inquérito ele pode ser instaurado de ofício pela autoridade policial. Então, por exemplo, imagine que tem um crime de roubo. E aí a vítima, ela não vai até a delegacia, não foi até a delegacia noticiar o crime. No outro dia, ela dá entrevista na televisão, dizendo que foi assaltada em determinado local, tal. Um delegado está assistindo ao telejornal e vê aquela situação. Gente, se tiver dentro da competência dele, do local em que ele exerce a competência dele, ele pode ir até a delegacia de polícia, professora, e instaurar esse inquérito de ofício, ainda que a vítima não tenha ido lá? Pode, porque roubo é um crime que se procede mediante ação penal pública incondicionada. Como é que eu dou o bizu para os meus alunos para facilitar essa questão?
Gente, tudo aquilo que é muito grave sempre vai ser ação penal pública incondicionada. Aquilo que é mais ou menos grave, pública condicionada à representação. E aquilo que não é tão grave, como, por exemplo, os crimes contra a honra, ação penal privada, tá? E aí, vejam só, nos crimes de ação pública incondicionada, para a gente terminar esse bloco, a autoridade policial pode instaurar de ofício, ou seja, ele mesmo toma a iniciativa e inicia o inquérito policial. Ele pode iniciar esse inquérito policial porque houve uma requisição, gente, da autoridade judiciária, que é o nosso juiz, circulei errado aqui, tá? Ou do Ministério Público, e também a requerimento do ofendido ou de qualquer pessoa que tem qualidade para representar esse ofendido. Então, a própria vítima, professora, pode ir até a delegacia, dizer, olha, doutor, eu fui vítima de um roubo ontem, queria que instaurasse um inquérito para descobrir quem foi, tal. Pode. Pode porque o Código de Processo Penal autoriza, tá? Então, se for ação penal pública incondicionada, pode de ofício, pode a pedido do juiz, pode a pedido do promotor e pode também a pedido do ofendido. E falta aqui ainda um grupinho, qualquer pessoa. Se você presenciou um crime que se procede mediante ação penal pública condicionada, você pode noticiar esse fato em uma delegacia. E aí o delegado de polícia vai verificar a procedência das informações que você levou e vai instaurar um inquérito. Lembrando, tem que ser ação penal pública incondicionada. Isso não vale para as outras ações, a gente ainda vai aprofundar essa temática. Agora eu vou encerrar esse bloco, você vai tomar uma água, vai tomar um cafezinho, não vai demorar e nem vai pegar o celular, para não correr o risco de você entrar, né, no buraco e só sair amanhã. E volta que eu estou esperando você para muito mais de processo penal. Até já já.